Olá, de volta então com a doutora Mara, psicóloga, que nos visita hoje, falando sobre temas importantíssimos com relação à educação dos pais aos filhos. Nós terminávamos o bloco anterior falando aí do seu enfoque a respeito da sexualidade, etc., que é a sua especialidade, inclusive. Mas eu gostaria que, na esteira disso, você falasse sobre a supervalorização da escola na educação, na formação do jovem, já que muita coisa do que você disse anteriormente acaba fluindo pela escola, né? Um enfoque equivocado a respeito do sexo como um todo. Então eu gostaria de que você abordasse essa supervalorização hoje. Como é que você vê isso, doutora? Olha, eu vejo assim, Carlos, quando os pais começaram a se sentir mais fragilizados, que procuraram dentro dele como orientar os filhos e ficaram em dúvida se estariam certo ou não, eles começaram a passar para a escola. E também resultado da saída das mães de dentro de casa, com a industrialização, com essas mudanças socioeconômicas, né? Isso. Então, a escola começou a aceitar o que os pais estavam passando para ela, né? E com isso, a escola é uma instituição que tem regras coletivas e que os princípios são passados desta forma, né? E os alunos começaram a respeitar um pouco mais algumas coisas que vinham da escola do que a própria casa, porque a casa começou a entregar essa formação para a escola. Então ela supervalorizou o papel da escola. Os professores começaram a ficar inchados nas suas funções, né? E perdidos também, porque não é deles a função de formar uma parte do indivíduo, né? Ele faz a educação e parte da formação, mas tem uma parte que é da própria casa e que passou para a escola. E com isso enfraqueceu também a casa, né? Então, e esse conflito que a gente vê hoje, em muitos casos, de aluno agredir professor, etc. e tal, seria talvez o professor avançando um pouco nas exigências e controles, etc., e o aluno vindo lá de fora sem nenhuma base em casa? O que ocorre aí, doutora? O aluno acho que vem com falhas da casa, porque a educação está sendo centrada nele, nas vontades dele, né? Sem limites? Sem limites, porque quando você centra no desejo da criança, você perde a noção do limite, você individualiza a educação. Não que as diferenças individuais não devam ser consideradas, elas precisam ser, mas a educação não pode ser individualizada em detrimento do coletivo, né? Então essa criança ela vem com pouca estrutura de casa, o professor quer ser o paizão que está faltando lá dentro de casa e também perde a mão de como conduzir a sua educação. E mais uma vez gera o conflito. Gera o conflito. Então, doutora, no passado você é bem mais jovem que eu naturalmente, mas eu me lembro muito bem, a minha época, que nós tínhamos professor no colégio, no primário, como se chamava a época, e até mesmo no antigo ginásio, que dava aula sobre comportamento. Olha, você não pode assobiar na rua, né? Você está afrontando as demais pessoas, é falta de respeito, você tem que se dirigir a um senhor, uma senhora de tal forma. Enfim, hoje parece que isso tudo se inverteu, né? Quer dizer, pode-se tudo, faz-se tudo, aí de repente a polícia não consegue conter quando há um conflito. Quando eu falei lá no início com você sobre onde nós erramos e como é que faz agora para consertar isso? Aquela orientação antiga da conduta básica de cada um de nós, ela deveria prevalecer hoje ou ela é coisa do passado e não se tem mais como retomar? Olha, eu acho que não dá para ela voltar fechadinha como era, né? Nós vamos ter que ter adaptações, mas que refletir sobre o que deu certo lá atrás e tentar uma implantação hoje, nós precisamos, né? E é sempre bom lembrar que respeito é bom e faz falta, né, no dia a dia. Então não tenha dúvida. Esse desrespeito geral é nocivo. Carlos, você vê que se um jovem vai hoje para casa criticando um professor, o que eu lembro da minha educação é que era uma coisa assim, ele é seu professor, ele sabe o que está fazendo. Era isso que eu recebia dos meus pais.
O jovem vai hoje para casa criticando um professor e recebe todo um respaldo. Os pais vão para a escola saber por que o professor disse aquilo, colocam escolas, processam escolas pela nota do aluno. Isso tudo fortalece o aluno e enfraquece o resto. Doutor, e vamos falar também nessa linha de raciocínio sobre aquilo que você coloca como a confusão que se estabeleceu entre querer e precisar. Os jovens querem tudo. E os pais estão ouvindo o querer como eu preciso disso. E não deve ser assim. Não. Assim, nós precisamos voltar e avaliar o que isso é realmente necessário para esse jovem cumprir o que é pedido dentro da faixa etária dele. Então, assim, 9 anos de idade, alguma menina ou menino precisa de um celular, e um celular de última geração ainda, ele não sai sozinho. Os pais não precisam encontrá-lo, ele não precisa pedir ajuda. Né? Nós saíamos sozinhos, nós íamos para a escola a pé, 1 quilômetro, 2 quilômetros. Eles vão de carro, são pegos de carro. Eu fui a pé 2 quilômetros diariamente numa estradinha de roça, sem cerca, fugindo do gado que eu tinha aqui nos 3 primeiros anos. Então, fui muito a pé, muita carona também ganhei de amigos dos meus pais indo para a escola. Mas nós não tínhamos os pais com todos os Então, essa diferença entre querer e precisar é um dos problemas que nós temos hoje. Não fazer esse divisor. Porque aí. Você perde a noção do limite. Porque se como é que eu digo para ele que ele ele quer, mas ele não precisa? Eu falo diretamente para ele? Eu falo diretamente, olha, você quer muito, eu entendo que você queira, mas como você não precisa e eu não concordo que você deva receber isso ou ir a tal lugar com esta idade ou neste momento, você não vai ou você não ganha. E aí exerce o pátrio poder, seria isso? Isso. Você usa a sua autoridade de pai como pessoa mais sábia, como pessoa que viveu e que entende que não é uma autoridade porque eu sou autoritário ou sou a autoridade. É porque eu tenho recurso interno para ser. Eu sou pai porque eu sou mãe. Isso. É isso? Exatamente. Muito bom. Confesso que eu estou aprendendo bastante aqui também. Certamente os nossos telespectadores também. Eu vou pedir mais um minutinho de licença, a gente vai para um breve intervalo e já volta. Continue conosco, até já.